Shalom, 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 meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos nós aqui de Lajinha, Minas, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, a entidade, a empresa de educação religiosa, estudando a Bíblia Sagrada, a teologia. Aqui o pastor Ilmar Sackler-Merik Eller Kaiser, descendente de alemães, chegamos aqui no Brasil em 1837, com meu pentabô Conrado Sackler, família luterana, depois presbiterianos, depois renovados. Nós estamos ministrando aqui o curso de intermediário. Esse curso intermediário ele é destinado para os obreiros, para os líderes, para aqueles que estão à frente, né? É um aprofundamento da teologia. O curso básico trata do esqueleto da teologia, a sistemática com as suas hamartiologia, eclesiologia, escatologia, cristologia, pneumatologia, etc. E depois temos o intermediário, o básico são 36 matérias, o intermediário são mais 18. E agora estamos estudando aqui no intermediário a matéria chamada História da Igreja ou História do Cristianismo. São 6 apostilas, 6 blocos. Esse é o primeiro bloco. Nesse primeiro bloco vamos falar do início da introdução, vamos falar como começou a igreja, né? Para depois entrarmos. Ele vai tratar especificadamente dos primeiros 300 anos da igreja, desde o nascimento da igreja. Vamos considerar que Jesus nasceu no ano 0, mesmo sabendo que ele não nasceu 6 anos antes, né? Mas vamos considerar que tenha nascido no ano 0, então a sua morte mais ou menos no ano 33 e meio por aí, e depois da sua morte, o início da igreja, né? Com o Pentecostes, 40 dias, ele foi visto entre todos, mais de 500 irmãos uma vez, foi visto por Pedro, por Madalena, foi visto por Tiago, foi visto pelos apóstolos e a Paulo por último. E no ano, então, de 33, mais ou menos, até 49, quando tem o primeiro concílio da igreja, para resolver a questão do judaísmo, né, da circuncisão e etc. Depois temos as viagens missionárias de Paulo, e depois chegamos ao último evangelista, que é João, e até então o Edito de Tolerância no ano 313, chamado Edito de Milão. Nos primeiros séculos da nossa era havia uma única igreja, uma única comunidade cristã. Quem eram os membros daquela comunidade cristã que foi iniciando? Eram aquelas pessoas que eram beneficiadas com certeza pelos milagres de Jesus. O gadareno, por exemplo, depois de ser liberto daquela miríade, daquela centenas e centenas, né, de demônio, legião que ele tinha, ele foi anunciando para os seus naquela região de Decápolis, região que ficava ali a leste do mar, chamado Mar da Galileia. Então, os primeiros, com certeza, evangelistas foram os primeiros que se converteram. Nós sabemos que Jesus tinha um círculo de 12 íntimos, que eram os discípulos, né, mais próximos. Entre esses destacam Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram os mais chegados, sempre estavam com Jesus. Depois nós temos uma comunidade maior que chama os codiscípulos. Aí nós temos então a missão dos 70. Jesus separou 70. Então, entre aqueles que estavam desde o início acompanhando Jesus, e nós veremos isso quando acontecer o levantamento do 12º discípulo após a traição de Judas, um dos quesitos era que sejam testemunha conosco desde os primeiros acontecimentos do batismo de Jesus até a morte de Jesus. Então, depois dos 12, tinham 70. E depois nós encontramos no cenáculo, no dia 6 do mês 3, que é o mês de Sivan, após, então, 50 dias do primeiro sábado da Páscoa, que era feito no dia 14º para o 15º, no caso era o 15º dia do mês de Abib ou Nissan, primeiro mês. 50 dias depois nós encontramos reunido no cenáculo mais ou menos quase 120 pessoas. Então aqueles 120 com certeza seriam 70, seriam 12, seriam outros mais que agregaram conforme a gente vai vendo nos relatos dos evangelistas. Então os primeiros, enquanto Jesus, então, após a ressurreição de Jesus, os discípulos ficam retidos, né, no cenáculo, escondidos. Depois tem a assunção de Jesus, né, 50 dias após a sua morte. E aí nós temos então a igreja começa, e Lucas escreveu isso nos Atos dos Apóstolos, né? A palavra eclésia, da onde vem a palavra igreja, quer dizer tirados para fora, para fora, kalel chamado, então são chamados para fora.
A igreja naqueles dias era composta desses membros, então, que haviam sido beneficiados, com certeza. Grande parte deles eram judeus. Pedro, na primeira pregação do Pentecostes, diz que se converteram quase 3.000 almas, foram batizadas e passaram a agregar, a pertencer. Com certeza, grande parte daqueles irmãos eram quase todos judeus, portanto circuncidados, né? Depois, na segunda pregação, agrega-se mais quase 5.000, nós vamos chegando já próximos de 8.000. Então é preciso começar a criar uma estrutura, criar lideranças. Por isso levantam em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, são levantados os primeiros diáconos, né? Para servir à mesa, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parma, Nicolau, etc. Estevão também. Aí tem a rebelião, tem a revolta, a perseguição, primeira perseguição a Estevão, né? Que é um dos diáconos, e através daquela perseguição é que o evangelho, os membros, os cristãos, que não chamados cristãos até então, né? Os seguidores do caminho, foram dispersos. Todos aqueles membros, aqueles que haviam se convertido, foram dispersos para aquelas regiões. Por isso Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus, e semeis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então dali partiram, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, né? Desses apóstolos, aqueles que mais se destacaram, que andavam com Jesus, e eram os mais íntimos, que eram Tiago e João, que eram irmãos, e Pedro. Mas a gente encontra aí que nesse destaque que aconteceu após a assunção de Jesus, quem se destacou foi um irmão de Jesus, juntando-se com Pedro e João. Porque esse irmão de Jesus tinha 4 irmãos, né? Tiago e Judas chegaram a escrever epístolas. E tinha mais outros 2, que eram José e Simão. E irmãs. Tiago parece que havia ficado em Jerusalém estudando aos pés de Gamaliel ou de outros rabinos, e ele então passa a agregar, diz Paulo que ele foi visto, Jesus foi visto por Tiago, além de Pedro, além de ser visto por outros irmãos, pelos discípulos no caminho de Emaús, pelos apóstolos, por Maria, etc., ele também foi visto por Tiago, irmão de Jesus. E ele é considerado por Paulo uma das colunas. Quando Paulo está escrevendo o seu livro aos Gálatas, ele diz que foi em Jerusalém, depois de 3 anos, depois de 14 anos, e ele encontra com Pedro, Tiago, e João, que eram chamadas as colunas da igreja, então os líderes da igreja. A gente vê também no Atos capítulo 15, quando fala do concílio de Jerusalém, a gente encontra eles lá. A palavra é dada a Paulo, a palavra é dada a Pedro, e depois Tiago, então, formula o regulamento que vai ser colocado para aqueles que estariam, para os gentios que iam agregar-se à igreja, que não deveriam se circuncidar, que havia uma questão com isso aí, né? Se tinha ou não que circuncidar. Por isso, Pedro ficou encarregado do evangelho da circuncisão e Paulo ficou com o evangelho para os gentios, da incircuncisão. E havia aquela polêmica toda que os primeiros crentes, grande parte deles eram judeus. Eles tinham a religião, aquela estrutura da religião mosaica, né? Com sacrifícios todo dia, 9 da manhã e 3 da tarde, as festas do primeiro dia do mês. Então eles eram judeus, mas judeus cristãos. E a Bíblia diz que depois que eles saíram ali daquela perseguição, o evangelho chegou a Antioquia, onde se criou um centro, uma base, né? E ali a gente encontra em Atos 13, quando vai começar a primeira viagem missionária, que havia em Antioquia os profetas e mestres a saber, né? Então haviam ali esses irmãos, Simão, chamado Níger, e outros mais, e Paulo também junto com eles. E aí, lá em Antioquia, os cristãos são a primeira vez chamados de cristãos. Até então eram seguidores do caminho, né? E ali, devido ao nome ser Cristo, então cristãos. Então, a partir dali, eles começam a ser chamados cristãos. Temos o início das primeiras viagens missionárias. Depois, Paulo vem a Jerusalém no ano 49. Eles fazem aquele extrato da decisão, um edito, um decreto. Manda Silas e outro irmão sair para anunciar, né? Comunicar as igrejas que até então havia. Começam a criar-se comunidades, né? Muitas das vezes, você pode observar nas viagens missionárias de Paulo, que as pregações de Paulo iniciavam pelas sinagogas. As sinagogas que eram sinagogas, eram pequenas reuniões de no mínimo 10 pessoas, tinha que ter um quórum mínimo chamado de Mineian. Se tivesse 10 seguidores da religião judaica, poderia então se abrir uma filial. Eram templos que foram criados durante o período da
do cativeiro babilônico, né? Quando eles não tinham onde se reunir, o templo foi destruído. Até depois que começa o segundo templo, na mão de Josué e Zorobabel. Depois se acaba aí no ano mais ou menos 515 a.C. Depois Herodes começa uma reforma no ano 20 a.C. Herodes o Grande, que morreu no ano 4. E então nós temos aí a reforma do segundo templo, que foi também destruído por Tito no ano 70. Então, em Jerusalém passaram a reunir no cenáculo, mas os grandes milagres, as grandes concentrações, as grandes pregações da igreja recém-criada aconteceu no templo, né? Foi lá pelo coxo que estava ali na Porta Formosa. Depois outras prédicas sempre tinha a ver com o templo. Eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão. Reuniam no átrio, né? O templo tinha o átrio, o santo e o santo lugar. Então eles se reuniam por ali. Então as pequenas comunidades foram criadas, começando pelas sinagogas, onde havia as preleções. Todos os sábados, o Shabat, havia então o dia específico para todos se reunirem ali, né? Então Paulo, nas viagens missionárias, sempre procurava sinagogas. Lá em Filipos, ele procurou um lugar à beira do rio, onde ele disse que havia um lugar de oração. Não era sinagoga, mas tinha sinagoga espalhada por toda aquela região da Ásia Menor e até na Europa também, em Roma e outros lugares mais. E também havia sinagoga até em Jerusalém, onde havia o templo. Mas em todas aquelas regiões, aquelas cidades por ali, Cafarnaum, Nazaré, sempre tinham então as sinagogas. Depois as primeiras igrejas começam a surgir então nas casas. Quando Paulo escreve as suas epístolas, ele escreveu então a primeira viagem missionária, começando ali de Antioquia, depois passa pela ilha de Chipre, Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa é a primeira viagem. Na segunda já vai por Troade, passa por Tessalônica, Bereia, desce para Corinto e chega até em Roma, né? A segunda viagem missionária. A terceira também aprofundando, visitando e por aí no mesmo setor, nessa mesma área por aí. Então, as igrejas foram formadas inicialmente nas casas, né? Ficavam em casas particulares. Em Colossos, em Filipos, em Éfeso, onde Paulo ficou muito tempo. Depois Timóteo pastoreou Éfeso, depois João, o último apóstolo. Então, a igreja surge nesse modelo aí. Nós tivemos alguns crentes que a Bíblia não menciona, né? Paulo faz uma relação de muitos crentes na sua saudação final em Romanos 16. A gente conhece através da história eclesiástica de Eusébio alguns outros nomes que não estão na Bíblia, como Lino, por exemplo, que viveu no ano 65 da era cristã, Cleto, que viveu no ano 69, Clemente no ano 95, Justino no ano 100, Inácio no ano 110, Higino no ano 139, Papias no ano 140, Policarpo no ano 155, Irineu no ano 180, Orígenes no ano 220, Urbano no ano 223, Cipriano, João Crisóstomo, e até o ano 300 nós temos aí uma série desses irmãos que estiveram então nessas comunidades, faziam parte dela, mas Paulo categoricamente faz uma relação de mais de 50 ali na sua carta aos Romanos, quando ele descreve ali no capítulo 16 todos aqueles que cooperaram e trabalhavam no seu ministério. Então essa introdução essa primeira aula de introdução, mostrando o surgimento então da igreja. Vamos iniciar então na próxima aula, contando agora como começam as primeiras perseguições, e vamos trabalhar esse primeiro bloco de história do cristianismo, focado mais nas perseguições romanas. Fica na paz, tchau, tchau.